Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja exaltado, seja glorificado nessa noite, amém? Que a glória de Deus encha a tua casa, encha o teu coração de alegria, de amor. E vamos ler a palavra de Deus aqui, lá em 1 João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 10. 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Se você estiver com o seu aplicativo ou a sua Bíblia no aplicativo, amém? Para você acompanhar conosco. Vamos ler? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou Jesus a nós, Deus enviou o seu Filho amado, e Cristo é o único exaltado, o único Deus maravilhoso em que nós vamos louvar e glorificar nessa noite, amém? Que você exalte o Senhor. Vamos estar orando. Senhor Deus, Tu és soberano, Pai. Nós estamos aqui para Te cultuar, para Te bendizer, Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para falar que o Senhor é perfeito, para que o Senhor é santo, ó Deus. Falar, ó Deus, para Ti, ó Pai, que toda honra, toda glória pertence ao Senhor, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que nada é por acaso, Deus. Tudo tem um propósito debaixo do céu, Senhor. E que nossas vidas, ó Deus, estejam nas Tuas mãos, ó Pai. E que em Ti nós sejamos muito mais do que vencedores. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Tu és exaltado, Deus. Bendito é o Senhor, Pai. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Nós sabemos, Deus, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando
Deus é exaltado, amém? Glorificado é o Senhor, aleluia. Abra os olhos do nosso coração, Deus, para que te exaltemos e possamos te bem dizer, aleluia, Senhor. Santo e bendito Deus, glorificamos o teu nome. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero te ver. Aleluia! Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Aleluia. Glórias a ti. Deus é soberano, Ele é exaltado, Ele é bendito. Nosso Deus é fiel, Ele é bom, Ele é eterno. Seja exaltado, Senhor. Louvamos o nome de Deus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, um nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, um nome que está sobre todo nome. Toda honra
Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Aleluia! Seja exaltado, seja exaltado, exaltado o Senhor Deus, seja exaltado, exaltado. Exaltamos Deus, sincronizamos Senhor Jesus. Seja exaltado, seja exaltado. Bendito Senhor, Pai. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado a Ti, Deus. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor, aleluia. Bendizemos o nome do Senhor, amém. Bendizemos o nosso Deus maravilhoso, nosso Senhor Jesus, que é exaltado, é bendito. Glórias a Ti, Senhor. Bendizemos esse Deus maravilhoso. E vamos passar para os nossos momentos de dízimos e ofertas ao Senhor. Que esse momento a gente sempre fala, sempre lembra a igreja e aqueles que estão conosco aí compartilhando desse momento. Nós temos que ter a consciência que é tudo em amor. Nós como igreja, como membros, como irmãos e irmãs do corpo de Cristo, filhos do nosso Deus amado, nós temos a obrigação e o dever e a obediência em amor, em servir a igreja com os nossos dízimos, devolver a parte de Deus que cabe ao Senhor, para que mantenha a casa dele ativa, para que você possa estar tendo esse acesso ao culto online, esse culto maravilhoso que exalta e bendiga o nome do Senhor. E que você também não se constranja desse momento, você que nos visita, você que está aí, compartilhando esse momento com a gente, você fique tranquilo. Se você quiser fazer, faça em amor também. A gente vai passar as imagens. Aquele que consegue fazer via internet bank, fique à vontade. Mas aquele que não consegue, os nossos presbíteros, entre em contato com algum dos presbíteros, que eles vão até a sua casa, recolher esse dízimo, essa oferta, esse mantimento, alimento, agasalho, o que for, que Jesus tocar no seu coração, porque esse momento muitas vidas, muitas pessoas precisam e temos que manter a casa do Senhor aqui. Amém? Que Deus seja exaltado, que Ele seja o nosso caminho no deserto. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando os milagres, te adorarei, te adorarei.
Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia, Senhor. Este é quem tu és. Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite a todos vocês que já chegaram, já estão por aí, já cultuaram a Deus, já louvaram o seu santo e bendito nome. Mas também boa noite para você que está chegando agora. Boa noite para você que não conseguiu chegar antes, mas acaba de chegar,
que a palavra de Deus também alcance teu coração de uma forma maravilhosa. Essa é a minha oração a Deus em nome de Jesus, tá bom? Quero convidar você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos entrar agora na segunda parte do nosso culto, que é a parte a qual nós ouvimos Deus falar conosco. Você acabou de falar com Deus. Você acabou de falar a Deus através dos cânticos, através do louvor, da adoração. E agora é a vez de Deus falar com você. E eu creio nisso, porque eu tenho certeza que Deus vai falar primeiro comigo e depois vai falar também com você. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, Deus eterno e maravilhoso, nós estamos aqui para ouvir do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, a voz do Espírito, aquietar a nossa alma, o nosso espírito, aquietar nossa mente e falar aos nossos corações. Então, Pai querido, em nome de Jesus, peço ao Senhor, faça uso da minha pequenez, faça uso, Senhor, dos meus lábios, ministra a minha vida e a vida dos Teus filhos, Senhor, que estão em casa, no trabalho, na rua, onde estiverem, no tempo que estiverem, Senhor, seja hoje, no domingo ou qualquer dia que venham passar por aqui, mas que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, a palavra de Deus, em segundo livro de Samuel, capítulo 23, segundo livro de Samuel, capítulo 23, e nós vamos ler a partir do versículo 8, vamos ler a partir do versículo 8, segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, e eu quero que você leia comigo bem alto, bem bonito, e onde você estiver. Se estiver em casa, na sala, no quarto, na cozinha, onde você estiver, quero convidar você no trabalho, quero convidar você a ler comigo, tá bom? Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, efetuou e enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoita, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, e este com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os corpos mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé de Ahar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluias. Não sei se está você familiarizado com o contexto dessa história. Estamos falando aqui sobre os valentes, conhecidos como valentes de Davi, ou os guerreiros de Davi. Eram 3 homens grandes em poder, mas poder do alto. Até que o texto repete mais do que uma vez que Deus deu vitória a Israel através daqueles grandes homens. Mas para você ter ideia, os valentes de Davi se computavam em 30 homens. E desses 30 homens existiam 3 capitães, e desses 3 capitães se exaltava ainda um acima deles, que era um dos 3, chamado Jabezão, ou então em outra versão ele se chama Jabete Bassebe. Este era o maior do que todos os outros 3. Mas esses 3 capitães, homens valentes, homens guerreiros, homens usados por Deus para fazer toda a diferença. Entendendo agora o contexto, pelo menos se você não estava familiarizado, eu quero pensar um pouquinho com você sobre esse texto maravilhoso.
um dos textos preciosos das Sagradas Escrituras, um dos textos que me leva um pouco ao cinema, um dos textos que leva um pouco a pensar naquelas figuras dos heróis do cinema, dos heróis da televisão. E quando a gente olha para homens e mulheres usados por Deus poderosamente, vem uma dúvida na nossa mente, no nosso coração: será que foi tudo isso? Será que não é exagero da parte do escritor? Será que não é o exagero de quem contou essa história? Não, não é exagero quando Deus usa de homens e mulheres, e quando esses homens e mulheres estão na disposição de Deus para a sua obra e para a tua vontade. A Bíblia nos conta que Davi foi um grande rei. A Bíblia nos conta que Davi foi um grande conquistador, conquistou muitas terras, foi um homem abençoado por Deus, ungido por Deus para ser o rei, para ser o pastor de Israel, um homem chamado por Deus, mas um homem que contava ao teu redor 30 homens valentes, 30 homens guerreiros, os melhores de toda a terra. E entre esses 30 homens, ele tinha ao seu lado 3 dos grandes melhores, 3 grandes capitães, sempre ao teu favor, sempre à tua vontade e sempre para proteger o rei Davi e todos os planos de Davi. Queridos, nós temos enfrentado momentos muito críticos. Nós temos enfrentado momentos às quais a nossa mente, o nosso coração, muitas das vezes tem se diluído nas aflições, tem se derramado nas nossas angústias. Nós temos enfrentado momentos, e não digo enfrentado somente agora, nesses últimos 6 meses, mas a vida do ser humano é uma vida de guerra, é uma vida de batalha. A vida do ser humano é uma vida de conquista ou de derrotas, e você precisa entender isso. Nas lives pelas manhãs, as quais nós temos estudado essa semana agora que se passou, nós estudamos o tema do tempo, Eclesiastes capítulo 3, o tempo sobre as nossas vidas. Nós vamos passar pelo inverno, nós vamos passar pelo outono, mas também a gente chega na primavera, chega no verão, mas a gente volta no inverno, a gente volta no outono, mas chega novamente. É algo cíclico. O escritor aos Eclesiastes tenta nos fazer entender que todo ser humano aqui na terra, todo ser humano debaixo do céu, vai ter que passar por um tempo determinado por Deus. E esse tempo, muitas das vezes, é tempo de solidão, é tempo de luta, é tempo de vitórias, mas também é tempo de derrotas. E o texto a qual nós lemos hoje, o texto intitulado como os valentes de Davi, segundo Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, vai falar de 3 grandes homens que estavam do ladinho de Davi. Davi tinha vitória por causa da bênção de Deus. Davi tinha vitória porque ele era um chamado, um escolhido por Deus. Mas também Davi tinha vitórias porque homens valentes, homens fiéis estavam do lado de Davi. E quando a gente olha para essa história, quando a gente percebe esses 3 grandes homens, a gente começa a perceber como é importante começar a observar quem está à nossa volta. Olha para a história de Esdras, olha para a história de Neemias, olha para a construção dos muros novamente, olha para a construção de tudo. Tinha lá Sanbalá e os seus amigos que estavam em volta somente para a derrota, estavam em volta somente para colocar confusão no meio do povo, estavam em volta somente para desanimar o povo, mas tinha ali o servo de Deus para animar, tinha ali o servo de Deus para levantar, para trazer esperança. No mundo a qual nós vivemos, do lado direito tem gente para te levantar, tem gente para poder incentivar você, mas do lado direito não vão faltar gente que vão jogar você por terra. E você precisa entender quem é que tem caminhado lado a lado com você. Vamos olhar de novo para o texto? Vamos conhecer um pouquinho desses grandes capitães. Olha só o versículo 8. São estes os nomes dos valentes dos valentes. São estes os nomes dos 3 mais valentes, dos 30 valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquimone, principal de 3, que braniu a sua lança contra 800 e os feriu de uma única só vez.
Na primeira versão que eu li, diz assim, olha, que com a sua lança ele enfrentou 800 soldados. Com a sua lança ele enfrentou 800 homens e os feriu e os matou em uma só guerra. Ainda que na tua mente, no teu coração, você esteja pensando, exagero, isso é uma hipérbole. Isso é um exagero danado. Como pode um ser humano matar 800 soldados? Como pode um único soldado? Isso é história para quadrinhos, isso é história para cinema, mas está escrito na palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Eu creio nisso. Porque quando o Espírito Santo age sobre a vida do ser humano, quando o Espírito de Deus age sobre mim e sobre você, ele age com poder sobrenatural, ele age com poder transformador, renovador. Quando o poder de Deus age sobre a vida do homem hoje, ele é capaz de fazer coisas que o homem natural não pode fazer. Algo excepcional na vida de Jabezão, ou Josebe-Batsebete. Algo excepcional na vida desse homem. Sabe o que era? Era um homem que não lutava por aquilo que ele achava que tinha que fazer, mas ele lutava e fazia o que tinha que ser feito. Mergulhando um pouquinho nas palavras do pastor Ed Renekiewicz, ali, pastor da Batista de São Paulo. Ele começa a falar que precisamos ter do lado nosso pessoas que nos cercam, não pessoas que acham que vão fazer o que deve dar certo ou não, não as pessoas que estão preocupadas se aquilo vai dar certo ou não. Precisamos ter do nosso lado pessoas que creem e fazem o que deve ser feito, não aquilo que eles vão achar se vai dar certo ou não. Nós não conseguimos julgar as coisas, nós não conseguimos julgar o futuro, nós não conseguimos perceber se as coisas vão dar certo ou não. E muitas pessoas que estão agarrados, atrelados e têm dificuldade em saber se vai dar certo ou não, e aí já não age, começam a ficar com medo se vai dar certo ou não, já não age, começam a ficar com medo se aquilo vai progredir ou não, então ele não faz, vai olhar para o céu e começa a ter medo se chove ou não, então ele não vai lançar a semente. Precisamos ter pessoas rodeando as nossas vidas, não preocupados se vai dar certo ou não, mas preocupado em fazer o que é certo, independente se vai dar certo ou não. Jabezão, ele enfrenta 800 homens com uma única lança. Ele poderia ter outras armas, mas ali na mão dele não tinha, ele só tinha uma lança. Ele poderia ter pensado, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? São 800, talvez eu morra no primeiro, no segundo, no terceiro, talvez eu morra no 300, mas e se eu morrer? O que pode acontecer? Mas ele não pensa se vai dar certo ou não, ele pensa naquilo que tem que ser feito. Quer ser um homem abençoado por Deus? Começa a preocupar com quem está à tua volta. Quer ser uma mulher abençoada por Deus? Começa a atrair para pertinho de você pessoas que não estão preocupadas se vai dar certo ou não. Pessoas que não estão preocupadas com o risco, mas pessoas que estão preocupadas em fazer o que deve ser feito. Segunda coisa que a gente vê nesse texto é o segundo versículo 9, diz assim: depois desse veio Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando os filisteus se reuniram para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até que lhe cansou, lhe inchou, segundo uma outra versão, as mãos, a ponto da espada ficar pegada, grudada em suas mãos. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Os filisteus e o exército de Israel estavam em pontos de batalha. E quando os filhos de Israel, o exército de Israel, viu o grande exército dos filisteus, eles tiveram medo.
E quando eles tiveram medo, eles saíram correndo, mas Eleazar não. Quando ele olha para trás e todo o exército dele sai em retirada, parte em retirada, Eleazar fica parado e ele espera o exército vir ao seu encontro. E ele luta tanto, ele luta tão demoradamente, ele luta com tanto afinco, com tanta presteza, que a tua espada fica pegada em suas mãos. Uma outra versão diz: as suas mãos incham, e de canseira a espada prega em suas mãos. Precisamos ter pessoas à nossa volta em tempo de guerra, em tempo de pandemia, em tempo de aflições. Precisamos ter pessoas corajosas que não têm medo do perigo. Não estou falando de pessoas tolas, não estou falando de valentões. Nós precisamos ter pessoas valentes ao nosso volta, valentes pertinho de nós. Precisamos de pessoas que lutam as nossas lutas. Precisamos de pessoas que defendem os nossos interesses. O mundo está cheio de pessoas egoístas. O mundo está cheio de pessoas que se invejam, que têm problema com você, com a tua vitória, com o teu ganho, com o teu crescimento. Começa a olhar para as pessoas que têm rodeado você. Você precisa orar a Deus para que Deus mande homens valentes, pessoas valentes, para estar perto de você. E quando você ficar sozinho, quando você ficar sozinha, esses valentes jamais arredam o pé. Eles pagam o preço que for necessário para proteger a tua vida, para estar junto com você, para comprar os teus sonhos, para lutar com você pelos teus sonhos, para te levar cada vez mais à frente. Davi foi um homem abençoado por Deus. Davi foi um homem abençoado pelas promessas de Deus. Mas Deus também separa homens valentes, corajosos, homens com destreza, homens que vão para frente da batalha, que não recuam, pessoas que jamais vão recuar, mas acredita na palavra de Deus sobre a tua vida. O que mais nós encontramos hoje são homens e mulheres que não têm visão de Deus, não conseguem enxergar a visão de Deus, e você tem dado ouvido a esses homens e mulheres. O que mais nós vemos hoje? Homens e mulheres que têm soprado aos teus ouvidos: não vai dar certo, isso é impossível, o risco é muito grande, o azar pode ser enorme, não faça, não vai, não segue adiante, o seu sonho é impossível, você não pode, você não consegue, nada vai dar certo para você, a tua família não é ninguém, você não é nada. Mas eu quero falar para você, quando Deus separa para te dar a vitória, Deus é quem age, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado quando Deus separa para estar pertinho de você. Terceiro grande homem, depois de Eleazar vem Samar. Diz o versículo 11: depois dele Samar, filho de Agé, o Herarita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs Samar no meio daquele terreno e os defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Os filisteus tinham, não só os filisteus, no ambiente de guerra, no momento de guerra daquela época, eles vinham e consumiam, eles colocavam fogo na plantação. Eles tentavam fazer com que as pessoas que estavam por lado de dentro dos muros, seguros nos muros, pudessem agora morrer devagar, com fome, passar necessidades. Então eles matavam o gado por lado de fora dos muros, em seus currais. Eles colocavam fogo em toda a plantação. E aqui o texto fala que chegam os filisteus para colocar fogo em toda a plantação de lentilhas. Chegam os filisteus para colocar fogo em toda a plantação, aquilo que era alimento básico para a vida deles. Quando o povo, quando os agricultores, quando os filhos de Israel, seja lá quem for eles, viram os filisteus chegando, eles saem correndo desesperados. Mas graças ao nosso bom Deus, que Deus levanta Samar, que se coloca no meio do terreno de lentilhas.
e começa a lutar com todo aquele povo, e começa a desferir golpes em todos aqueles filisteus, e derrota cada um deles, para poder defender aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Tudo quem faz é Deus. A bênção na tua vida é Deus que faz. A promessa na tua vida é Deus que cumpre. Os planos são de Deus na tua vida, mas Deus usa homens e mulheres para executar o plano dele. Deus usa homens e mulheres que estão ali ligados no reino. Deus usa homens e mulheres que estão próximos de Deus e vão comprar as tuas brigas. Deus usa homens e mulheres iguais a você para enchê-los de poder, de graça e de misericórdia, para poder fazer com que você chegue cada vez mais longe. Deus usa da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder para dar vitória à tua vida através de homens e mulheres que estão à tua volta. Quer chegar mais longe? Quer ser um homem abençoado por Deus? Precisamos valorizar aqueles que estão à nossa volta. Precisamos começar a olhar para aqueles que estão, eles se consumindo por causa dos teus sonhos. Você precisa começar a olhar para o teu pai, para a tua mãe com carinho, que tem se consumido por causa da tua faculdade, que tem se consumido por causa do sonho de Deus sobre a tua vida. Você tem que olhar para a tua família, para os entes queridos, por aqueles que têm levantado aí a sua espada e a tua lança e têm enfrentado um monte de gente por causa de você, para defender você. Tem muita gente para falar mal, tem muita gente para te derrubar, mas Deus tem levantado pessoas para defender você, ainda que você não saiba. Deus tem levantado pessoas para ser boca de bênção de Deus sobre a tua vida. Deus tem levantado pessoas para proteger a tua retaguarda. Deus tem levantado pessoas, e muitas das vezes nós não valorizamos essas pessoas. A vida do ser humano é uma vida de guerra. A vida do ser humano é uma vida de batalha. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo fala sobre a vida cristã, o apóstolo Paulo compara a vida cristã ou de um atleta que vai ter que se esmerar muito para ser um bom atleta, ou então de um soldado em campo de batalha. Mas você não está sozinho, porque Deus levanta valentes, e você precisa localizar esses valentes. Você precisa estar perto desses valentes, para Deus fazer você conquistar a terra prometida, para Deus fazer você chegar o mais longe possível. Deus tem levantado homens e mulheres que defendem você, que peleja por você, que brande uma espada com ousadia, com coragem. Ele não está importando se ele vai sofrer prejuízo ou não, mas ele está se importando de servir a Deus por causa da tua vida. Homens e mulheres que têm perdido aí, as suas mãos têm se colado à espada. Algumas pessoas falando de Eleazar, alguns escritores bíblicos deram 3 opções da espada se pregar na mão de Eleazar, a ponto dele não conseguir tirá-la. A primeira opção seria o sangue da sua própria mão. Ele lutou tanto com tantos inimigos, ele lutou tanto sozinho, e ele foi tão a fundo lutando com todos eles e matando todos eles, que as suas mãos se desfolaram por dentro. E ele demorou tanto naquela batalha, sem desistir jamais, sem arredar o pé jamais, sem pensar no prejuízo, que a sua mão secou no seu próprio sangue, e agora no fim da batalha ele já não conseguia mais abrir as suas mãos. Outros intérpretes bíblicos gostam de entender que a espada se cola na mão de Eleazar, tamanha a quantidade de sangue dos teus inimigos. Ela se cola em suas mãos, não do seu próprio sangue, mas tamanha quantidade de sangue, tamanha quantidade de pessoas que ele precisou enfrentar por causa de Israel, por causa do reinado de Davi, por causa do teu rei Davi. Que a tua mão se cola no sangue dos seus inimigos. Já outros querem entender
que essa cola foi de exaustão. Ele teve cãibra em suas mãos, mas ele não soltou a espada. A espada batia nas armaduras, batia nos capacetes, batia nos escudos, batia nas espadas dos seus inimigos, e ela tremia em suas mãos, ele dava cãibra, mas ele não soltava a tua espada. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode desistir jamais. E quando ele para de lutar, a tua espada já não descola mais de suas mãos. Quando ele para de lutar, ele não consegue abrir as mãos, porque a espada não sai, mas não tem um corpo em pé. Estão todos derrotados, porque Deus escolheu fazer maravilhas naquele lugar. Eu olho para esse texto me incentiva a olhar para as pessoas e verem quem me quer bem, quem tem lutado pelo meu direito, quem tem lutado pelos meus sonhos. Mas também eu preciso olhar para esse texto e entender se eu tenho sido homem valente para defender a vida de outras pessoas a quem Deus ama. Se eu tenho sido homem valente a defender os projetos de Deus na vida de quem Deus ama. Se eu tenho sido homem de Deus, se você tem sido homem de Deus, mulher de Deus, para apagar toda a fofoca, para apagar toda a seta do inimigo, para poder chegar até você e em você não passar mais para frente, ainda que você venha sofrer prejuízos disso, você tem sido homem de Deus para abençoar outros homens e mulheres de Deus. O reino de Deus, ele é maravilhoso. O reino de Deus, ele é vitorioso, mas ele conta com homens e mulheres corajosos que não desistem. Homens e mulheres corajosos que não se importam com o risco que vão correr. Podem até morrer, mas eles estão certos da vontade de Deus. Se você olha para a vida de Davi, homem guerreiro, homem valente, homem que defendia o teu povo, o escolhido de Deus, um homem que enfrentou o gigante Golias quando era um menininho ainda. O gigante Golias, durante 40 dias e 40 noites, durante 80 vezes, uma vez pela manhã e uma vez ao entardecer, ele chegava ali de frente ao exército de Israel e bradava: tem alguém valente aí para guerrear comigo? Tem alguém aí valente o suficiente para ser o meu opositor? Porque se ele vencer, todos os filisteus vão servir vocês, mas se você perder, todos vocês servirão aos filisteus. E todos temiam. Saul temia, o exército de Saul temia. Mas quando chega Davi, aleluias, Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi sabia que o risco era muito grande, mas ele não se importava com o risco. Davi sabia que Deus estava com ele. Por isso que ele fala: você vem a mim com um pau, com um escudo e com lança, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Aleluias. Sabe por que você tem saído? Terceira e última coisa que eu vejo nesse texto. Sabe por que você tem saído na batalha e tem perdido? Porque você não tem lutado as batalhas de Deus. Você não tem lutado do lado do reino de Deus. Você tem sido egoísta, aí você perde. Você tem pensado somente em você, nas tuas necessidades. Você tem pensado na tua luta, na tua canseira. Você tem pensado somente na tua família, na tua casa, nos teus pertinho de você. Você tem aí guardado os teus bens e não tem abençoado outras pessoas que estão precisando. Você precisa começar a enxergar o reino de Deus. Você precisa começar a enxergar a vontade de Deus. Você precisa começar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que Ele encaminhe você na guerra certa e para que Ele separe aquele dia de guerra, ainda que seja guerra, para ser vitorioso na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluias. Saiba escolher o lado certo da batalha. Pode vir 800 contra você, mas se você estiver do lado de Deus, você é a maioria. Lembra-me do papai.
Já é a segunda vez que nessa semana eu lembro dele na mesma passagem. Ele falava assim: olha, eu posso estar sozinho, mas com Deus a gente ainda continua sendo a maioria. Você consegue entender isso? Jebezão contra 800, e ele tinha uma lança, mas ele tinha Deus do lado dele. Você consegue entender isso? Samar, ele tinha somente uma espada, mas ele tinha Deus do lado dele. Eleazar tinha somente uma espada, mas ele sabia qual era a guerra e para quem ele estava lutando. Então não precisava desistir, ainda que a tua espada cole em tuas mãos, ainda que você tenha que pagar um preço muito caro por isso, ainda que você tenha que correr um risco muito alto. Comece a entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Comece a entender quais as lutas você agora vai ter que colocar ali todo o teu afinco, toda a tua vida, toda a tua força, todo o teu vigor, para que você saia vitorioso, porque Deus não perde nenhuma batalha. Aleluias. Estamos enfrentando um momento de guerra, e quando eu falo guerra, não é um exército contra outro. Quando eu falo guerra, é a vida humana, o caos que nós estamos vivendo. Mas comece a ouvir de Deus qual é a vontade dele. Comece a buscar de Deus qual é a vontade dele para a tua vida. Comece a pedir direcionamento de Deus para a tua empresa, direcionamento de Deus para a tua família, direcionamento de Deus para o chamado dele, direcionamento de Deus para tudo na tua vida. O chamado de Deus não é só pastoral, o chamado de Deus não é só missionário, o chamado de Deus é onde você está. Você é uma árvore plantada por Deus, onde você estiver, no emprego que você estiver, seja varrendo rua, ou então seja presidindo um país. Deus foi quem chamou você e plantou você lá, e você tem que frutificar para a glória de Deus. Aleluias. Mas tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Ao mesmo tempo, você tem que ser uma pessoa a quem as pessoas querem do lado dela. Você tem que ser uma pessoa fiel. Você tem que ser uma pessoa que pensa nos outros. Você tem que ser uma pessoa que seja bênção de Deus, canal de Deus na vida da outra pessoa. Você tem que ser alguém que vá correr, clamar em busca da justiça. Você tem que ser aquele que busca de Deus como ser bênção na vida do outro. Mas você precisa também de pessoas ao teu lado. Comece a observar quem está do teu lado, e comece a ver aqueles que estão lutando por você, aqueles que estão perdendo sangue, sono, aqueles que estão perdendo prazeres, aqueles que estão abrindo mão de si mesmo por causa da tua vida. E começa a ser mais grato a eles e mais grato a Deus. Davi foi um grande homem, mas do lado de Davi, Deus tinha colocado 3 grandes guerreiros que jamais abandonou Davi, e que foram peças principais para que Deus agisse na vida de Davi, e Davi fosse conhecido em todo o mundo como um homem segundo o coração de Deus, um grande guerreiro, um grande homem que muitos temiam, mas porque Deus o abençoou através de 3 homens valentes. Está difícil? Está complicada a tua vida? Está enfrentando uma guerra atrás da outra? Está matando um leão todos os dias pela manhã e outro à tarde? Eu quero falar para você: comece a buscar de Deus pessoas para estar pertinho de você. Comece a se preocupar quem está perto de você. Comece a distanciar daquele que está puxando teu tapete. Comece a distanciar daquele que é interesseiro. Comece a distanciar daquele que está sugando você. Comece a distanciar daquele que não quer nada por você. Comece a louvar a Deus e reconhecer aqueles que estão sofrendo por tua causa, porque eles acreditam na obra de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te faça vitorioso, vitoriosa. Ao mesmo Deus que operou na vida de Davi, opere na tua vida, e que Ele te faça vitorioso e vitoriosa em todos os momentos. Que
que homens valentes estejam do teu lado, que mulheres valentes estejam do teu lado, que homens de Deus, mulheres de Deus estejam do teu lado, mas que você também seja um homem de Deus e uma mulher de Deus do lado de alguém, para que Deus escreva uma história maravilhosa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque num momento tão difícil, tão conturbado que nós vivenciamos, nós podemos entender que nós não estamos sozinhos, mas tem muita gente à nossa volta que são enviados do Senhor. E se chegamos onde chegamos, foi porque o Senhor o quis, foi porque o Senhor usou homens e mulheres, foi porque o poder do Senhor foi grande, foi maravilhoso, através de homens e mulheres. E aqui estamos para a glória do teu nome. Mas abençoe-nos, ó Deus, para que sejamos também bênção na vida do próximo. Pai querido, ajudar alguém sem derramar sangue é muito fácil. Pai querido, ajudar alguém sem sair da zona de conforto é fácil demais. Mas o Senhor quer nos levantar com homens e mulheres valentes, que vão para a frente da batalha, mas não tenha medo do risco, mas sim crê naquilo que o Senhor pode fazer, e o que o Senhor faz é maravilhoso. Abençoe as nossas vidas, que essa semana seja uma semana de vitória, Deus, em nome de Jesus. Que essa semana o Senhor nos faça perceber os homens e as mulheres valentes que estão à nossa volta, e que essa semana o Senhor nos desperte também para ser homens e mulheres abençoadores, que as pessoas nos querem bem juntinho delas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o poder do Espírito Santo repouso sobre a tua vida, e sobre a tua vida permaneça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive